Olá, meus irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje eu tenho uma palavra para você que está lá no livro de Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 24. Mateus 7, a partir do 24, que está escrito: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as praticas, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Bom, meus irmãos, aqui nesta palavra, a gente está vendo claramente que existe aqui neste texto dois tipos de pessoas. Existe o que é visto como o insensato, e existe o que é visto como prudente. O prudente é aquele que constrói a sua casa em cima de uma rocha. É aquele que ouve as palavras de Deus e pratica as palavras de Deus. Coloca em prática aquilo que Deus determina. É aquela pessoa, por um exemplo, que vai para a igreja, que não comete pecado. É aquela pessoa que tem obediência àquilo que Deus determina para os cristãos. Essa pessoa, ela é vista como prudente, e ela é vista como uma pessoa que, através da palavra, está dizendo que vem a chuva, que vem os rios e que vem os ventos. Isso significa as adversidades da vida, que pode ser que venha muitas coisas difíceis, uma doença, um tempo difícil, um tempo de escassez. Mas a pessoa que ouve as palavras de Deus e pratica as palavras de Deus, ainda que venha este tempo, essa pessoa, ela permanece de pé. Ela é uma pessoa que ela tem a proteção de Deus, que ela tem a mão de Deus favorecendo ela. Já a pessoa que constrói a sua casa na areia, ela é vista como aquela pessoa que ouve as palavras de Deus, mas não pratica. Não se preocupa em estar fazendo aquilo que Deus determina. E a gente vê que quando vem os mesmos problemas, quando vem aquela tempestade, quando vem os ventos, as adversidades, uma doença ou algo que aquela pessoa precisa de uma força maior para protegê-la, a gente vai ver que essa pessoa ela não tem. A gente vai ver que essa pessoa, o que diz, como a palavra diz, essa casa cai, ou seja, a pessoa cai, a pessoa afunda. Por quê? Porque a pessoa não está em Deus, a pessoa não tem as suas colunas firmadas em Deus, está firmada na areia. Ou seja, ela é uma pessoa desobediente à palavra de Deus. E essa pessoa vai cair, e como diz aqui na palavra, e foi grande a sua queda. Quando eu li aqui que diz que foi grande a sua queda, no mesmo momento eu já me lembrei daquela passagem entre Davi e Golias, que todos nós nos lembramos, que está na Bíblia. Davi e Golias, se a gente for analisar direitinho, a gente vai ver que Davi representa aquele que está com a sua casa firmada na rocha, e Golias representa aquele que está com a sua casa firmada na areia, de uma forma muito clara. Isso porque Golias, ele estava lutando contra o povo de Deus. Ele estava indo para destruir o povo de Deus. E isso automaticamente já o coloca como alguém que está com a sua casa firmada na areia. Por quê? Porque um dos principais mandamentos de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas. E uma pessoa que ama, ele protege. Uma pessoa que ama, ele está ali do mesmo lado. Ele está jogando o mesmo jogo. Ele está fazendo a mesma obra e não indo contra, e não se opondo. O Golias, ele estava se opondo a Deus.
E ali a gente dá para ver que ele não estava respeitando aquilo que Deus determina, porque Deus determina que amai a Deus sobre todas as coisas. E ali, Davi, a gente sabe nos dias de hoje que Davi, ele tem de fato a sua casa firmada na rocha, porque ele foi escolhido por Deus para ser um líder de uma nação. A gente sabe que o profeta, ele foi enviado por Deus até a casa de Davi para ungir Davi como o próximo rei de Israel. Mas naquele momento isso ainda não tinha sucedido. A gente sabe que Davi, ele estava com a sua casa firmada na rocha, porque Davi, no momento ali da batalha, Davi, ele diz aquela famosa frase que todos nós conhecemos, que é a seguinte frase: Tu vens a mim com espada, escudo e lança, mas eu vou a ti em o nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu tens afrontado. Meu irmão, quando ele diz que eu vou a ti em o nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu tens afrontado, Davi, ali naquele momento, ele faz com que a sua casa, de fato, esteja firmada na rocha. E Golias, ele caiu e a sua queda, ele foi grande, foi justamente por causa disso, não porque Davi era forte, não porque Davi era um guerreiro. A palavra de Deus, ela vai nos dizer, meus irmãos e minhas irmãs, que Davi, ele era um jovem parecido com um menino ruivo e de um aspecto gentil. Ou seja, ele não se parecia nada com um guerreiro. Já Golias era um guerreiro muito experiente, que já era acostumado nos campos de batalha, já havia vencido muitos exércitos. Porém, Golias não tinha a sua casa firmada na rocha. A sua casa estava firmada na areia. E como Davi tinha a casa firmada na rocha, a gente sabe que quem tem a casa firmada na rocha permanece de pé, não é isso? E com aquela batalha não foi diferente. E Davi, ele só venceu aquela batalha porque ele tinha Deus com ele. Ele respeitava os mandamentos de Deus. Ele era uma pessoa que tinha o coração segundo o coração de Deus. E isso fez com que ele vencesse aquela batalha. E a queda de Golias foi realmente muito grande. Se a gente for prestar atenção, existe também outros exemplos na Bíblia, e um dos mais conhecidos que a gente pode associar a esse texto que foi lido, que é a casa na rocha e na areia, é o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele foi tentado em uma determinada ocasião. A gente sabe muito bem disso. A gente sabe que o tentador chegou até Jesus um certo tempo e disse: Você está com fome, não é, Jesus? Você está com sede. E de fato ele estava com fome e com sede, porque ele havia jejuado 40 dias e 40 noites. Somente o verdadeiro Filho de Deus conseguiria um ato desse, jejuar 40 dias e 40 noites, porque Jesus era o Filho de Deus. Ele estava firmado de fato na rocha. Ou melhor, ele não estava firmado na rocha, ele era a própria rocha. Jesus era a própria rocha. E ali naquele momento em que o tentador diz: está com fome, Jesus? Então por que é que você não transforma estas pedras em pães e sacia a sua fome? A gente sabe muito bem que Jesus Cristo, ele poderia sim transformar aquelas pedras em pães. Mas como Jesus, ele não podia dar ouvidos ao tentador, porque senão ele abria uma lacuna, ele abria ali para que o inimigo se infiltrasse, ele tirava os seus pés da rocha, ele descumpria o que Deus o tinha enviado, o propósito para com que Deus tinha o enviado. Então ele diz para o tentador: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, a gente sabe muito bem que Jesus, ele podia transformar as pedras em pães, mas ele não podia tirar as suas colunas da rocha. Ele não podia sair da palavra de Deus, daquilo que Deus determina, amar a Deus sobre todas as coisas.
Não é isso? O primeiro mandamento. E ali ele diz: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ali ele firmou-se ainda mais na rocha. O tentador, ele não satisfeito, ele tentou Jesus mais uma vez. Se ele tentou Jesus, imagina nós, Jesus, o Filho de Deus, foi tentado. Imagina nós que somos seres humanos, somos seguidores de Jesus, mas ainda assim somos humanos. Ele leva Jesus ali até o pináculo do templo e ele faz algo que até nos surpreende. Olha só, que nos faz lembrar daquele ditado, que existem lobos em pele de cordeiros. Isso por quê? Porque ele cita uma passagem do Salmo de capítulo 91. Ao ser levado Jesus ali no pináculo do templo, ele diz: então por que é que você não se joga daqui, Jesus? Porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, para te guardar em todos os caminhos. Eles te segurarão em suas mãos para que você não caia lá embaixo e não se machuque. Jesus, com grande sabedoria, cheio do Espírito Santo, ele mais uma vez fixa a sua casa na rocha, fixa as suas colunas na rocha. Ele deixa a sua rocha ainda mais resistente, porque ele diz: também está escrito: não tentarás ao Senhor, o teu Deus. Olha só, ele estava ali no momento vivendo para a palavra, ele estava vivendo para o que determina Deus e estava fazendo exatamente o que diz nesse texto que foi lido no começo, que é a passagem da rocha e da areia. Ele foi um exemplo principal aqui desta palavra, meu irmão e minha irmã. E para o final, o tentador, ainda não satisfeito, o tentador leva Jesus Cristo ali para um local muito alto e mostra a Jesus Cristo todos os reinos da terra. E diz para Jesus Cristo: adore-me, curve-se diante de mim, e eu lhe darei tudo isso, todos os reinos serão seus. E ali, meu irmão e minha irmã, Jesus ele nos ensina um valor que nós nunca devemos esquecer, que sempre tudo deve estar acima, ou melhor, que nada deve estar acima de Deus, nem até as riquezas. Isso porque Jesus ele não aceita, ainda que o tentador ofereceu ele todos aqueles reinos, ele diz: afasta-te de mim. Afasta-te de mim. Porque ele cumpriu com aquele primeiro mandamento: amar primeiramente a Deus. Ele amou primeiramente a Deus do que ao dinheiro, do que ao pecado, do que às seduções do mundo. Jesus Cristo, ele foi perfeito, meu irmão e minha irmã. E ele viveu verdadeiramente com a sua casa firmada na rocha, com a sua casa ali, com as colunas entremelhadas até o mais profundo da rocha, porque ele cumpriu de fato com o que Deus determina. E hoje ele encontra-se à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso. Nós sabemos que Jesus Cristo, não é? Ele foi crucificado, sim, humilharam ele, colocaram ali uma roupa de púrpura nele, colocaram ali uma coroa de espinho, porque ele veio para ser o rei dos judeus. Porém, colocaram a coroa de espinho para blasfemar, para humilhar a Jesus. Uma coroa, o que deveria ser colocado uma coroa de ouro em sua cabeça, colocou-se uma de espinhos. E como não fosse o suficiente, ele foi açoitado. Bateram nele, crucificaram ele, mataram ele ali naquela cruz. Porém, ao passar, depois de 3 dias, a gente sabe muito bem que Maria Madalena, ela foi ali até o túmulo no domingo de manhã, e o túmulo estava aberto. A pedra havia sido removida. Isso porque Jesus não estava mais lá, o corpo não estava mais lá. Jesus Cristo, ele ressuscitou. A morte não foi capaz de vencer. A crucificação, a humilhação não foi capaz de vencer a Jesus Cristo. Ele venceu
tudo e todos em todos os aspectos, sem dúvida, meus irmãos. E tudo isso sucede, toda esta obediência de Jesus que ele passa para nós, que nós devemos firmar a nossa casa na rocha, que significa firmar os nossos passos em Deus, firmar aquilo que a gente desenvolve, o nosso caminho, ser obediente àquilo que Deus determina para nós. Tudo isso não é aqui para a terra, também para a terra, mas o principal é para o dia em que nós sairmos daqui da terra, em que nós partirmos para um plano espiritual mais elevado. A gente vai chegar no céu e através da nossa obediência, através da nossa casa firmada na rocha, nós vamos subir e esta porta ela vai ser abrida. A porta do céu se abrirá para nós. E ali estará aquele que deixou essa palavra para nós, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele nos receberá com uma grande alegria. Jesus Cristo, os anjos, os querubins e os serafins, nos receberá e baterá palmas para nós e dirá: você conseguiu, parabéns, você conseguiu. E ali, meus irmãos, não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais mal, não haverá mais humilhação. Ali nós viveremos com Deus para todo sempre. A palavra de Deus vai nos dizer lá no livro de Apocalipse 21, que ali no céu haverá a árvore da vida. Olha só que maravilha, uma árvore que produz frutos. 12 meses, a cada mês produz um fruto diferente. E que os seus frutos são maravilhosos e que eles nunca acabam. Imagina só você debaixo ali daquela árvore, compartilhando aquele momento com Deus, compartilhando aquele momento com o Espírito Santo, dentro do reino celestial. Tudo isso, meu irmão e minha irmã, só vai suceder se você firmar a sua casa na rocha. Se você fincar as suas colunas na rocha, que significa se firmar os seus passos em Deus, obedecer a palavra de Deus, obedecer os mandamentos de Deus, ser uma pessoa boa, ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa que fala a verdade, ser uma pessoa que procura no máximo da sua vida não cometer pecado, porque nós sabemos que nenhum de nós, seres humanos, somos perfeitos, mas nós contamos com a misericórdia de Deus, nós contamos com o perdão de Deus. Então tudo está dentro do contexto. Até quando nós transgredimos, até quando nós pecamos, não significa que nós nos afastamos de Deus. Nós devemos nos arrepender dos nossos pecados e seguir a nossa caminhada sem pecar, obedecendo a Deus e alegres por estarmos com a nossa casa firmada na rocha. Amém, meus irmãos? Que você possa estar meditando nesta palavra e fazendo aquilo que Deus determina para com a nossa pessoa, que todos nós somos os filhos de Deus. Amém? A paz do Senhor Jesus e fiquem todos com Deus.